Boa tarde, minhas fênix, boa tarde, comunidade, boa tarde, Instagram, meio-dia, almoço com a Nutri. Quem vem comigo? Rosângela, Josi, bem-vindas, meninas, boa tarde. Vamos almoçar com a Nutri, quem topa? Instagram avisa que eu já estou ao vivo pra gente conversar um pouquinho sobre esse mês tão significativo, tão importante de ser falado, né? Deixa eu só desligar aqui, pronto. Boa tarde, Rô. Deixa eu ver se entra mais alguém aqui. Gente, almoço com a Nutri, tá? Um novo projeto meu que eu quero trazer pra vocês, um bate-papo bem rápido, direto, na hora do almoço, para que vocês consigam almoçar juntinho comigo, tirando dúvidas, trazendo esclarecimentos, trazendo conteúdos de valor para vocês, para que me acompanhem aqui. Eu fazia lives, né, semanalmente, fazia à noite, só que realmente para mim, depois que eu mudei a minha rotina e meus hábitos, noturnos principalmente, para mim é muito cansativo fazer live à noite. E aí começou a não dar muito certo, porque eu estava atrapalhando o meu sono, tá? E aí eu tive essa ideia, né, de desenvolver esse projeto para a gente fazer esses encontros na hora do almoço. Ainda não sei se vai ser todos os dias, 2 vezes na semana, mas enfim, vamos ter almoço com a Nutri aqui ao meio-dia, tá? Pra gente trocar ideias, falar de assuntos importantes, pertinentes, para ajudar muitas pessoas com muito conteúdo, com muita estratégia, com muita dica e orientação de nutrição e saúde, tá bom? Então deixa eu ver se chega mais alguém por aqui. Se não chegar, a gente começa, não tem problema nenhum, tá bom? Até porque vai ficar gravada, né? Todas essas lives vão ficar gravadas. Deixa eu dar mais um tempinho aí, uns 5, 6 minutinhos, enquanto eu organizo aqui as coisas pra gente conversar. Rick, bom dia! Boa tarde, Rick. Rick, inclusive, é meu convidado para a próxima live. Ele nem sabe disso ainda, mas já tô convidando aqui oficialmente. Rick Massagem vai estar falando com a gente aqui também, aproveitando esse ensejo aí do Setembro Amarelo. Acabei de mandar uma mensagem pra ele, não sei se ele viu ainda, né? Mas ele vai estar aqui com a gente novamente, conversando um pouquinho sobre esse Setembro Amarelo, até porque o trabalho que ele faz tem muito a ver com esse tema. Ele trabalha com massagem, trabalha com dor, massagem, relaxamento, ventosa terapia, que tem tudo a ver com o tratamento de pessoas que sofrem com depressão e que tem essa questão de doenças emocionais, psicológicas e afins. Então, Rick vai ser um parceiraço que vai estar aqui com a gente esse mês, fazendo uma live, né, Rick? Espero que você aceite. O convite já está feito. Pois é, Rico, o convite tá feito, tá? Você vai estar aqui com a gente. Gente, olha só, 3 minutinhos, deixa eu esperar mais um pouquinho, tá? Pra ver se o pessoal aí na hora do almoço, se o pessoal para pra me ouvir, pra almoçar comigo aqui. Ai, que maravilha, aceito. Não preparei o almoço, mas tô com a minha água aqui. Depois da live eu vou almoçar. Cinco minutinhos. Gente, quem entrou aqui, chama todo mundo, encaminha essa live para quem você acha que precisa ouvir mais. Hoje eu vou falar sobre gestão das emoções, alguns gatilhos, algumas estratégias que você pode colocar no seu dia a dia se você aí está sofrendo com questões emocionais. Se você já passou por algo relacionado a essa questão do Setembro Amarelo, né, prevenção do suicídio. Quero dizer que você não está sozinho e eu tô aqui para levantar essa bandeira com você. Não estou de amarelo, estou de verde, que é a cor da esperança, que é a cor do renascimento, que é a cor das oportunidades de fazer acontecer novamente. Então, verde é esperança, verde é saúde, é isso que a gente quer para você. Saúde é esperança, é renovação, é renascimento, como o meu símbolo da Fênix já diz tanto sobre isso, é sobre renascer. E eu não poderia deixar de começar esse mês falando sobre isso, até porque o meu público-alvo aqui no Instagram, o meu público-alvo que eu atendo, que eu acolho, são as pessoas com doenças autoimunes e são pessoas que sofrem muito com essa questão de depressão, de ansiedade, de transtornos comportamentais e, infelizmente, tentativas de suicídio também. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui, eu não poderia deixar de levantar essa bandeira de forma alguma, até porque nós que somos da área de saúde, somos orientadores, somos professores, somos pessoas que têm que estar conduzindo vocês para a saúde, e essa saúde envolve a saúde emocional. Não precisa ser psicólogo só para falar sobre isso, para orientar, para guiar vocês. Então, no consultório, diariamente, eu recebo pessoas que sofrem com isso, com doenças autoimunes, que já é uma condição extremamente complexa e que mexe realmente com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então, é muito comum que as pessoas que têm diagnóstico de doença autoimune evoluem com depressão, com ansiedade e, infelizmente, com tentativa de sanar essa dor de uma forma mais trágica.
E eu não posso deixar de falar sobre isso, porque como vocês sabem, muitos sabem aqui, que eu também tenho doença autoimune, eu já passei pelos meus altos e baixos. Graças a Deus eu nunca cheguei ao nível de uma depressão profunda, mas já passei por fases bem complexas, bem difíceis emocionalmente falando, já precisei fazer terapia, precisei estudar sobre isso, até porque eu trabalho com pessoas desse jeito, então eu precisei me reestruturar emocionalmente para que eu consiga guiar vocês nessa jornada tão difícil que é lidar com a doença autoimune e alcançar a remissão. Então, eu tenho autonomia para falar sobre isso, tenho vivência de causa sobre o assunto, eu não posso guardar esse conhecimento para mim, eu não posso ficar calada diante disso, então a gente tem que levantar a bandeira, que você não está sozinho, estamos no mês de conscientização, de acolhimento, então estamos de braços abertos para acolher essas pessoas que precisam dessa rede de apoio. Então, eu separei aqui, gente, uns tópicos para a gente falar sobre, né, gestão das emoções e essa questão aí de prevenção ao suicídio. Então, primeiro eu quero que, se você está ouvindo essa live hoje, ou se vai ouvir gravada depois, se você conhece alguém que está passando por uma situação relacionada à depressão, à ansiedade crônica, que está pensando aí em ceifar a sua própria vida, que está pensando aí em sanar essa dor, quero que vocês entendam, gente, que quem faz isso, ou que quem pensa nisso, não está querendo acabar com a vida. Pelo contrário, essa pessoa só quer se livrar de uma dor que ela sente. Seja dor física, seja uma dor por alguma doença, seja uma dor pela perca de um ente querido. Então, essa pessoa nunca quer terminar com a própria vida. Ela simplesmente quer sanar uma dor. E essa dor não é sanada, às vezes, por falta de apoio, às vezes por falta de rede de apoio, como eu falei, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de direcionamento. Essa pessoa está perdida. E uma pessoa perdida, ela só quer solucionar, ela só quer resolver um problema. E ela não vê luz no fim do túnel. E cabe a nós que estamos vendo por fora. Cabe a você que tem uma pessoa do seu lado, que tem um parente, que tem um amigo, que está passando por algo do tipo. Cabe a você ir lá, chegar perto dele e falar: eu tô aqui para te ajudar, fala comigo, conta comigo, desabafa, eu tô aqui para te ouvir. Sem críticas, sem julgamentos, sem apontar o dedo. Porque você nunca sabe o que é que aquela pessoa pode fazer quando você virar as costas. Então, isso é muito sério. Isso é algo muito sério que a gente precisa falar sobre, tá? Esse mês inteiro vai ser sobre isso, a gente vai estar fazendo campanha sobre isso, inclusive já estou até preparando alguns eventos sobre esse assunto com o pessoal, com os alunos meus. Pra gente falar, eu tenho certeza que não sou só eu que vou estar falando sobre isso durante esse mês, muita gente vai estar falando sobre, porque a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa evitar que essas pessoas cheguem ao fim e cheguem a concluir essas situações, tá bom? Então, hoje eu quero falar para vocês, eu quero trazer estratégias para você gerenciar as suas emoções, para você conseguir lidar com as suas emoções, para você sair desse fundo do poço, para você ver luz no fim do túnel, porque a luz existe. A luz do fim do túnel, ela existe, você só precisa procurar as pessoas certas, o ambiente certo, para você sair desse limbo, para você sair dessa depressão, dessa situação crônica que você se encontrou. Deixa eu só ligar aqui, minha gente, tá quente. Deixa eu só arrumar aqui. Então, ó, tem algumas estratégias práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia para que a gente controle as nossas emoções, para que a gente controle o nosso nível de ansiedade. Estamos vivendo num mundo caótico, fato, todo mundo sabe disso. Estamos vivendo num mundo onde a ansiedade reina, onde a pandemia atual é ansiedade e depressão. E precisamos orientar essas pessoas, precisamos cuidar dessas pessoas para que elas não percam o controle da situação e para que elas voltem à realidade, voltem ao equilíbrio. Tá? Eu trabalho com isso diariamente no consultório. Inclusive, no meu método Fênix, eu trabalho alguns pilares que são direcionados especificamente para a questão emocional, estrutural, mental. Tá? Então, a gente tem aí o autocuidado, que é um dos primeiros pilares que a gente trabalha, que é justamente sobre esse conhecimento, esse autoconhecimento que você precisa ter para gerir as suas emoções, para equilibrar o seu estado emocional, para que você consiga, de fato, engrenar no tratamento e ter resultado. E o outro pilar que eu trabalho muito é justamente a gestão das emoções, junto com a rede de apoio. Então, esses 3 pilares que eu trabalho no método Fênix está completamente direcionado a essa questão de depressão, de ansiedade, porque para que você tenha um resultado de qualquer tratamento que você faça, você precisa estar com esses pilares equilibrados. Você precisa estar emocionalmente equilibrado para você conseguir pôr em prática as estratégias que serão direcionadas para você conseguir um resultado. E, infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade, com depressão, e muitos que não têm esse apoio, que não conhecem alguém que possa estender a mão, que possa ajudar, acaba por acabar com a própria vida, infelizmente. Então, a gente não pode deixar mais isso acontecer, a gente não pode mais deixar que as pessoas cheguem a esse ponto. A gente não pode negar ajuda, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, hoje eu separei aqui, além de 2 livros que eu trabalho muito no método Fênix, que eu indico para os meus pacientes, que são livros terapêuticos de um cara fantástico, que eu gosto muito do trabalho dele,
que é de Augusto Cury. Então, ele é um psiquiatra, escritor, palestrante. Ele tem uma visão muito integrativa sobre essa questão das emoções, da ansiedade. Ele tem 2 livros fantásticos, que inclusive eu já li algumas vezes. E sempre que eu preciso, eu volto e leio novamente, porque esses livros são terapêuticos. Então, a cada leitura que você faz, você vai fazendo sua própria autoterapia. Então, são livros que eu trabalho muito no consultório com meus pacientes, no Método Fênix principalmente, tá? Que eu vou indicar aqui para vocês no finalzinho da live. E também separei alguns pontos, algumas estratégias que você vai colocar no seu dia a dia a partir de hoje, se você tá me ouvindo, ou se você vai ouvir amanhã, se você vai ouvir depois, porque vai ficar gravado, tá? Então, tem estratégias sim que você pode colocar no seu dia a dia hoje. Se você está se sentindo ansioso, se você está se sentindo deprimido, se você está angustiado, se você está aí naquela situação de que você não vê solução para o problema que você tem, seja ele qual for o seu problema, financeiro, emocional, saúde, relacionamento, não importa. Se você está se sentindo mal, se você percebe que suas forças foram embora, pede ajuda, não fica calado, não fica sozinho, porque você não está sozinho, tá? Vou reforçar isso aqui muitas e muitas e muitas vezes. Você não está sozinho. Tem profissionais, tem ONGs, tem vários lugares que você pode buscar ajuda, centros psiquiátricos, seus próprios médicos que te acompanham, pessoas próximas de você, seus amigos que você realmente confia, que realmente você sabe que aquela pessoa nunca vai te virar as costas. Pede ajuda, não fica sozinho, não se cala, não se isola, porque quanto mais você se isola, mais difícil fica das pessoas chegar até você e te ajudar, tá? Então tem estratégias sim pra gente fazer, né? Quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. Eu falei aqui no comecinho da live que nossos almoços, né, vai ser diferente agora. Vamos ter aí várias lives rápidas, diretas, objetivas, no meio do dia, em alguns dias da semana, ou 1 ou 2 dias na semana, não sei ainda, pra gente ter esse bate-papo, pra gente ter essa troca aqui de experiência, de estratégias, de dicas, de orientações práticas, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas que me seguem e que vão vir a me seguir, tá bom? Então, a gente vai ter esses encontros que serão rápidos, né, meia hora, 40 minutos, depende do quanto fluir o assunto, do quanto as pessoas interagirem aqui comigo, mas serão bate-papos rápidos, como eu falei, né, objetivos diretos, para que vocês realmente peguem o que eu falei aqui e já vão colocar em prática para mudar a vida de vocês, independente da condição e da situação que você tiver hoje, tá? Então, bora lá. Separei alguns tópicos pra gente começar esse Setembro Amarelo com tudo. Então, reforçando aqui mais uma vez, se você conhece alguém que está passando por uma situação de depressão, de ansiedade extrema, aquela pessoa que está se isolando, aquela pessoa que não quer falar com ninguém, aquela pessoa que está deixando de viver, que está sumindo, que está emagrecendo, que não se alimenta bem, que você percebe que ela está sucumbindo, que ela está se isolando cada vez mais, chega perto dessa pessoa, oferece ajuda, dá um abraço, dá uma palavra de conforto, dá uma palavra de ânimo para essa pessoa, que você pode mudar a realidade dessa pessoa, tá bom? Então essa é a campanha desse mês, a gente vai bater muito nessa tecla e eu quero contar com todos vocês, para vocês disseminarem também esse conhecimento que vocês vão ter aqui comigo e também já depois encaminhar essa live, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa escutar tudo que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então separei algumas dicas e estratégias pra gente abordar aqui, depois eu vou falar pra vocês qual é o livro, vou mostrar aqui o livro, tá? Mas de antemão, ó, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, né, que a gente pode trabalhar pra gente gerir essas emoções, pra gente poder administrar as nossas emoções, o nosso equilíbrio mental, trabalhar a nossa ansiedade. Primeiro eu quero dizer pra vocês, gente, que todas essas questões emocionais, psicológicas, relacionadas à depressão, relacionadas à síndrome do pânico, relacionadas à ansiedade, relacionadas a burnout, tem a ver também com o que você come, tá? Alguns nutrientes, quando estão em deficiência no nosso corpo, podem causar depressão física, que muitas vezes é confundida com depressão mental, depressão emocional. Então, muitas vezes, eu já peguei vários pacientes no consultório, vários, com diagnóstico de depressão. Quando a gente faz a avaliação nutricional, quando a gente vê o diário alimentar daquele paciente, ele está totalmente deficiente de minerais como magnésio, como selênio, como vitamina D, como vitamina B12, como deficiência de ferro, que causa uma depressão. Ou seja, deixa essa pessoa mais chorosa, mais indisposta, querendo se isolar do mundo, sem disposição, sem ânimo para nada, sem conseguir raciocinar direito, sem conseguir pensar, sem conseguir construir um pensamento lógico. E aí, quando a gente faz a mudança de alimentação dessas pessoas, elas conseguem melhorar significativamente. Então, muitos dos casos de depressão, de ansiedade crônica, de síndrome do pânico, está relacionado também com o seu estilo de vida e com a sua alimentação. Então, você precisa entender esse ponto também, tá? Não dá pra você negligenciar essa parte e tratar as depressões, tratar a síndrome do pânico, tratar qualquer distúrbio emocional só com medicamento. Tá? Tem que ver o contexto completo, porque está envolvido sim o seu estilo de vida e a sua alimentação. Inclusive,
Essas estratégias que eu vou passar aqui para vocês está dentro desse parâmetro, tá? Então, a primeira coisa que você tem que avaliar se você está passando por algo assim, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, é avaliar o estilo da alimentação dessa pessoa. Como é que essa pessoa está se alimentando? Será que essa pessoa está tendo uma variedade de nutrientes? Será que essa pessoa não está com deficiências nutricionais que possam estar justificando ou potencializando essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico, esse burnout? Isso é um ponto, primeira estratégia que você tem que avaliar, tá? Mudar a tua alimentação minimamente, introduzir alimentos variados na tua alimentação, variar esses alimentos, observar os alimentos que são fontes desses minerais que eu falei, do zinco, do magnésio, do selênio, do próprio sódio, do ferro, da vitamina D, da vitamina B12. Esses vitaminas e minerais são essenciais e estão diretamente ligados ao nosso sistema nervoso central, tá? Está totalmente ligado à nossa disposição, à nossa energia, à geração de energia nas nossas células cerebrais. Então, vocês precisam ter atenção com a questão alimentar. Não tem como fugir, gente. Hoje a alimentação está em todos os cantos. Não tem como fugir, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Observar a alimentação e reestruturar essa sua alimentação. Você pode fazer isso sozinho, tá? E você também pode buscar a ajuda de um profissional. Mas aqui, as dicas de hoje é para ser prática e você colocar em prática no seu dia a dia hoje, sem depender de ninguém. Então, hoje, se você está passando por alguma questão emocional dessas, começa pela tua alimentação. Olha o que é que você está comendo. Observa o que você está comendo. Porque um dos alimentos que mais pioram a questão cognitiva, emocional das pessoas é o excesso de açúcar. Muita gente só liga açúcar ao diabetes. Mas o excesso de açúcar piora a ansiedade, piora a concentração, piora o sono, piora a fadiga, piora cansaço e piora o foco e concentração. Tá? Então, só de você fazer uma limpeza na sua alimentação e retirar o excesso de açúcar que você consome, você já vai sentir uma diferença significativa. Pérola, deixa eu ver aqui, verdade, depois das orientações da doutora Rafaela Nutri, sou outra pessoa, sem remédio de tarja preta. Moça, ainda vou trazer o seu depoimento para as pessoas, nem se preocupe, que você é um caso assim extremo que a gente precisa falar, né? Hoje como bem, durmo melhor. Pérola, se você quiser depois entrar na live para falar um pouquinho sobre essa questão, que você acabou de falar aí, que é o depoimento, gente, que inclusive eu posto essa semana, né? Pérola, o nome dela é Verônica, tá? E ela tava há muitos anos usando tarja preta. Só que ela nunca tinha feito o que eu acabei de falar. Observar a parte alimentar, nutricional. Ela nunca tinha feito isso, nunca tinha olhado a nutrição por esse viés. Para ela, como para muita gente, a alimentação era só a parte física, era só para perder peso, para ganhar músculo. E quando a gente sentou e fez a consulta e a gente conversou, ela entendeu muitas coisas com relação a isso. E ontem, no domingo, ela me mandou essa notícia de que ela conseguiu tirar os medicamentos de tarja preta e tá só com a suplementaçãozinha que a gente preparou para ela, para melhorar esse sono. E claro, com as orientações e com o direcionamento que eu fui dando para ela com relação ao ambiente do sono, enfim, toda a questão que a gente faz no atendimento. Então, se você quiser, meu bem, entrar, se você tiver um tempinho aí, entrar e quiser falar um pouquinho sobre isso, fique à vontade, tá bom? Então, o primeiro ponto, alimentação. E aí, Pérola entrou aí bem providencial nesse momento para falar sobre isso. A alimentação é o primeiro ponto, primeira estratégia que você tem que colocar, observar a tua alimentação, observe o que você está comendo. Será que essa alimentação não está muito simples? Será que não dá para melhorar essa alimentação com relação a cores, variedades de alimentos? Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que eu anotei aqui, o exercício físico, não posso deixar de falar também. Parece clichê, mas é clichê mesmo. O óbvio precisa ser dito, tá? E muita gente ainda não segue mesmo assim. Mas o exercício por si só produz hormônios, endorfina, serotonina, hormônios do prazer, que tira você da depressão, que melhora o teu condicionamento de humor, que melhora a tua disposição, que melhora a tua sensação de prazer e de alegria. Então você precisa se exercitar. E aí tem uma estratégia interessante com relação ao exercício físico. Para pessoas que estão passando por processos depressivos, por processos de ansiedade, o ideal não é o ideal, mas é o que funciona muito bem, é você fazer atividades em grupo. Você se juntar com um grupo de pessoas com um objetivo maior, que estão ali também se superando de algo. Exemplo, corrida, vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu amo correr, vocês sabem disso. Corrida, crossfit, treino funcional em ambientes externos, ou seja, um ambiente ao ar livre. Que mais que eu anotei aqui? Crossfit, pedalar também. Então, pedal quando você faz em grupo. Quando você se coloca em grupo de pessoas, quando você se coloca no meio de um grupo de pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa, isso a gente chama de rede de apoio.
Isso a gente chama de rede de apoio. Eu tenho certeza que quando você entrar num grupo como esse, de pessoas que estão ali correndo juntos, pedalando juntos, fazendo crossfit juntos, você vai se identificar com a história de alguém. E ali, naturalmente, você vai ver a superação das pessoas. Você vai ver que algumas pessoas passaram pelo que você passou e tá ali se superando através da atividade física, através do conselho das pessoas, através da alegria de outras pessoas. A gente vê muito isso na corrida, né? Quando a gente tá correndo, a gente vê as pessoas se superando, são pessoas obesas enormes que estão ali se esforçando, são pessoas com menos um membro, às vezes não tem um braço, às vezes é deficiente, e tá ali se esforçando, e tá ali se superando. E você, que tá numa situação de depressão, que não vê saída pra sua vida, você vê aquilo ali, você tá no meio daquelas pessoas que estão ali buscando viver, isso vai te dar um ânimo, isso vai te tirar da tua zona, você vai ver que você tem muito a viver, você tem muito o que fazer por você ainda, e você vai automaticamente começar a se libertar dessa depressão que tá ali te aprisionando, tá? Então, exercício físico em grupo é uma estratégia que você pode colocar, até caminhar junto a um grupo de amigas que tá ali te apoiando, chama essa galera para caminhar ao ar livre, vai respirar um fundo, vai pra praia, pega uma bola, sei lá, e vai brincar de bola, faz algo ao ar livre e em grupo com pessoas que você vai rir, que você vai conversar, que você vai descontrair. Porque às vezes você fazer um exercício sozinho, você vai estar ali martelando o teu problema. E quando você está em grupo, você acaba conversando com outras pessoas, com outros assuntos totalmente diferentes dos seus, que você acaba por algum instante esquecendo do seu problema. E quando você esquece o seu problema, você relaxa e você percebe, você começa a ver com mais clareza que tem luz no fim do túnel sim e que nem tudo está perdido. Então a alimentação, a atividade física são coisas práticas que você pode colocar no seu dia a dia hoje ainda, tá? Outro ponto que eu anotei aqui são os ambientes que você vive. Se você é uma pessoa ansiosa, se você está passando por um processo de ansiedade, se você está com burnout ou algo do tipo, condições psicológicas e emocionais de forma geral, você precisa avaliar o ambiente que você está frequentando. Qual é o ambiente que você frequenta? Quando eu falo de ambiente, eu estou falando de todos os ambientes físicos, cibernéticos, então redes sociais. Quem são as pessoas que você está seguindo no seu Instagram? Quem são as pessoas que você acompanha? Que tipo de assunto essas pessoas estão falando? Será que é um assunto deprimente que vai te colocar cada vez mais para baixo? Será que você está vendo pessoas que aparentemente vivem feliz, vivem o extraordinário, vivem uma vida perfeita e você se compara com aquele e se deprime cada vez mais? Será que o ambiente que você frequenta, as pessoas que estão ao seu redor, são pessoas construtivas ou são pessoas destrutivas? Pessoas tóxicas adoecem muito mais do que problemas de fato, gente. Então você precisa mudar os ambientes que você frequenta. Você precisa analisar, observar em que ambiente eu estou. Se eu estou, por exemplo, tá? Então, se eu sou uma pessoa deprimida, eu estou deprimida porque eu sou uma pessoa que estou passando por um processo de obesidade, que eu não consigo perder peso. Você jamais tem que estar num ambiente de pessoas que só pensam em comer fast food, que não pensam em mudar a qualidade de vida, que não pensam em se exercitar, que não pensam como você está pensando em emagrecer. Você tem que se colocar em ambiente de pessoas que estão melhor do que você está ou que querem estar do jeito que você quer estar, ou seja, você tem que se colocar num ambiente de pessoas que já está fazendo o que você quer fazer ou que já superou aquilo que você está passando e que vai servir de exemplo para você, que vai conseguir te puxar junto com ela para melhorar a tua qualidade de vida, a tua saúde. Você não pode se colocar num ambiente tóxico. Tem ambiente que você chega, que você já sente aquela energia pesada, sabe aquele ambiente? Então a rede social traz muito isso pra gente. Então você tem que começar a observar, e aí uma tarefinha prática para quem está aqui, começa a limpar o teu Instagram, a tua rede social. Começa a limpar pessoas que não te interessam, pessoas que não falam coisas que te agradam, pessoas que falam coisas que te botam para baixo, que te magoa, que te machuca. Para de seguir essa pessoa, exclui, tira ela da tua vida, tá? O mesmo serve para pessoas físicas, pessoas ao teu redor. Será que as amizades que você está andando, será que os lugares que você está frequentando são ambientes que está te trazendo tranquilidade, calmaria, clareza, que está te colocando no patamar melhor? Ou será que os ambientes que você frequenta hoje está te puxando para baixo, está te colocando para baixo, está te deixando ainda mais adoecido? Tá bom? Então, os ambientes que tem muita bebida, que você passa noites e noites de sono, baladas, para quem tá deprimido, para quem tá ansioso, são os piores ambientes, porque só vai te adoecer cada vez mais. Então, os ambientes que você se coloca tem tudo a ver com a situação que você se encontra hoje. Então, se você quer sair dessa situação, se você quer começar a se libertar dessa condição de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, começa a observar quem está ao teu redor. Começa a limpar a tua rede social, começa a ocupar a tua mente com coisas que vão te tirar da situação que você está, te tirar do poço, literalmente falando. Tá? Por isso que eu trouxe aqui 2 livros para vocês saírem daqui da live e procurar esse livro em PDF, vai na livraria, vai no shopping, não sei. Vai atrás, porque eu tenho certeza que se você começar a ler esses livros, você vai mudar completamente a tua realidade atual com relação às tuas emoções.
tá? E a leitura liberta, tá? Conhecimento liberta. Conhecimento tira qualquer pessoa de qualquer situação deprimente, tá bom? Então, ó, a gente falou de alimentação, a gente falou de exercício, a gente falou aqui de ambientes tóxicos. E ambientes tóxicos eu falo de pessoas, eu falo de ambientes, eu falo de rede social, tá? Eu falo até de amigos de trabalho, inclusive. Tem pessoas que é totalmente tóxica, que você fica ali perto da pessoa, mas você pode simplesmente mudar de cadeira, você pode simplesmente não conviver com aquela pessoa além do ambiente de trabalho, tá? Mostrar novamente. Eu vou mostrar, Gil, ainda. Não mostrei ainda não, os livros não. Vou mostrar no finalzinho da live, tá? Vou mostrar, falei deles, de Augusto Cury, mas eu vou mostrar os dois já já, assim que eu concluir. Então, ó, ambientes, tá? Então, ambientes tóxicos. Então, começa a avaliar quem tá ao teu redor. Se essas pessoas que estão ao teu redor, elas somam ou elas diminuem, ou elas subtraem da tua vida. Elas estão somando para que você melhore, estão ali te estimulando, estão ali te dando energia, estão te colocando para cima, estão querendo te tirar do buraco ou estão empurrando você cada vez mais pro buraco. Comece a observar ambientes, pessoas, lugares que você frequenta, tá? Então, terceira estratégia aí para você colocar no seu dia a dia hoje. Sai daqui, se você tá nessa condição, sai daqui e começa a observar. Onde é que eu estou me colocando? Onde foi que eu entrei? Quem são as pessoas que estão comigo? Observa isso, tá? A quarta coisa que eu anotei aqui, eu tô colocando na ordem, tá? Rede de apoio, foi o que eu falei exatamente junto com a parte da alimentação, do exercício físico. Redes de apoio. Busque rede de apoio, busque pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou ou que já passaram pelo mesmo problema que você está passando e conseguiu se sobressair. E conseguiu superar, e conseguiu se curar. Esse grupo de pessoas que você tem que buscar. Isso também serve para as redes sociais. Comece a seguir pessoas que têm história de vida real, que já passou pelo que você está passando, que a vida dela é real, que ela não é uma vida de ilusão, que a vida dela não é perfeita, tá? Então, por exemplo, siga profissionais que realmente têm uma história de vida real, que bate com a sua. Dizer, cara, essa pessoa que eu me identifico, porque ela passou pelo que eu passei, ela superou e ela mostra isso no dia a dia. E a vida dela é real. Não é aquela vida de ilusão que está sempre bem, está sempre feliz. Não, as pessoas têm altos e baixos. Então, você tem que buscar rede de apoio, escutar pessoas, se colocar em ambientes, se juntar com pessoas que estão ali para somar com você. Porque é uma cordinha de caranguejo, um vai puxando o outro. Um subiu, um saiu do buraco, vai ficar lá em cima te esperando. Vai pegar na tua mão e vai te tirar daquele buraco também. A rede de apoio é para isso. Inclusive, a minha comunidade Fênix, né, que são pessoas que entraram no método Fênix, que tem doença autoimune, que já passaram por esse processo de depressão, inclusive algumas já tentaram suicídio, inclusive, e a gente montou novamente essa comunidade Fênix, e quando uma tem uma ideia que funcionou com ela, por exemplo, ontem à noite, uma das meninas colocaram lá no grupo, né? Ela mandou para mim, Rafa, comecei essa terapia, que é arte terapia, depois se vocês quiserem eu posso mostrar a vocês, arte terapia, que é um livro de pintura onde ela começa a pintar desenhos com cores e tudo, e fica lindo, fica parecendo um quadro. O que é que isso tem a ver? Pintar. Gente, pintar é concentração, pintar é foco, pintar requer muita atenção. Se você começa a pensar, se você começa a ter atenção, se você começa a raciocinar, se você começa a fazer uma atividade que requer muito, muito cuidado, você está ali melhorando a sua ansiedade, você está melhorando a sua concentração, o seu foco. Naturalmente você vai começar a raciocinar melhor, seus pensamentos vão fluir. Então, a arte terapia é fantástico. São coisas que a gente coloca na nossa rede de apoio, na nossa comunidade Fênix. Inclusive, se vocês quiserem entrar na comunidade, ela não é exclusiva para pacientes do método Fênix, tá? Inicialmente só tem pacientes lá, porque a gente fechou o nosso grupinho. Mas eu vou abrir a comunidade para quem também quiser participar, tá bom? Rede de apoio é isso, é você encontrar ambientes de pessoas que estão passando por situações semelhantes à sua e que estão à frente de você, que estão muitas vezes atrás de você, por menor que seja um conselho que você dê, uma palavra que você fala, vai ajudar aquela pessoa. E você também vai ser ajudado com as palavras, com os depoimentos das outras pessoas. Então, isso é rede de apoio, tá? Você se conectar com pessoas que estão vivendo ou que já viveram algo semelhante a você e que se superaram e que têm algo a te ensinar. Isso é rede de apoio que você precisa ter, tá? Quarto ponto, né? O quinto ponto, que está muito ligado também ao sexto, tá? Mas o quinto ponto que eu coloquei aqui é espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, gente, dentro das doenças emocionais, é muito sério. Porque as pessoas que estão passando por isso, né? Elas são muito desapegadas. Eu tô falando de espiritualidade, não tô falando de religião, tá? Você acredita no que você quiser. Mas quando você acredita em algo, você tem que entender sobre aquela crença que você tem. Isso é fé.
Fé é espiritualidade. Você tem fé em alguma coisa, você acredita em algo. Então, trabalhar a tua espiritualidade, independente da tua religião, independente de quem você crê, se você é católico, evangélico, não importa. Não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Quando você trabalha a sua espiritualidade, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Você consegue ser uma pessoa muito mais calma, muito mais cautelosa. Você consegue perceber quando algo vai dar errado na sua vida e você se libertar daquele mal, tá? Então, quando você começa a escutar palavras que te direcionem para o bem, quando você começa a escutar palavras de incentivo, de motivação, isso é trabalhar o teu espiritual. Você tem uma vida espiritual ativa. Trabalhar com fé, com esperança, palavras que te coloquem para cima, fazer aquele caderninho, tá? Que onde você anota as suas histórias, onde você faz o seu diário, onde você anota as emoções boas que você teve ou as emoções ruins. Tá? Então, espiritualidade é algo que você precisa trabalhar. Então, se você é religião, você sabe que espiritualidade está relacionada a ler a Bíblia muitas vezes, a fazer o devocional. Se você não é de igreja, tudo bem, você pode trabalhar a sua espiritualidade de outras formas, seguindo ou acompanhando pessoas que falam sobre esse tema, que abordam esse tema, que vai clarear a tua mente, que vai te passar informações que vai ajudar você a sair desse limbo, a sair dessa escuridão que você se encontra, tá bom? Isso também você encontra muitas vezes nos grupos de apoio, nas redes de apoio que você se coloca. Trabalhar sobre espiritualidade, tá? Aqui pra gente fechar, o último tópico que eu coloquei, tá? Eu coloquei meditação. Para quem tem problemas de concentração, de ansiedade, é muito difícil se concentrar. Para quem tem depressão, é muito difícil se concentrar para meditar. Mas quando você consegue, principalmente se for uma meditação guiada no início, que você tem mais dificuldade, porque normalmente as pessoas que são ansiosas são mais aceleradas, são mais agitadas, são muito prostradas, né? Paradas demais, não tem ação, só quer dormir ou só quer ficar quieto no canto. A meditação, gente, é uma das terapias gratuitas, que você não paga nada, que você pode fazer sozinho, você pode fazer guiada com seu fone de ouvido, com seu celular, você pode fazer de várias formas diferentes, tá? E dá um resultado sensacional. Quando você faz uma meditação guiada, seja com fone de ouvido, com aquelas músicas com som da natureza, ou simplesmente indo até a natureza, como muitas vezes eu faço, eu vou na praia, ou eu vou num parque, e simplesmente eu sento e fico lá só mentalizando, só focando no som da natureza. Você não precisa pensar em mais nada. É você sentar num ambiente tranquilo, que tenha sons da natureza, que tenha sons que você se identifica e você ficar ali só respirando, mentalizando e pensando, escutando aquele som. Aquilo vai te trazer uma paz de espírito, aquilo vai te relaxar de tal maneira que ele vai reduzir os teus níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que para muitas pessoas ele está super alto nesses casos de depressão, de ansiedade. Então, meditar, gente, é algo que é, como eu acabei de falar, né? É gratuito, é de graça, você pode fazer em qualquer lugar, até na sua casa, tá? O ideal, claro, que quanto mais contato com a natureza você tiver, quanto mais ao ar livre você tiver, melhor vai ser essa meditação. Mas você pode fazer isso no cantinho do seu quarto, sentar, quietinha, calada, respirar fundo e pensar em coisas positivas, pensar em coisas que já foram boas na sua vida, resgatar aqueles pensamentos bons, resgatar aqueles momentos felizes que você já viveu na sua vida, para alimentar esse sentimento de prazer, de alegria e eliminar aquele sentimento de angústia, de dor, de sofrimento. Tá? Então, meditação é algo que se tiver que indicar alguma coisa para uma pessoa, vai meditar. Vai respirar, vai pensar em silêncio, só você com você mesmo, tá? Isso também envolve a questão do autoconhecimento, é quando você se conecta com você e com o seu exterior, tá? E para quem acredita em Deus, se conecta com Deus. Para quem não acredita em Deus, se conecta com aquilo que você acredita, com aquela energia superior que você acredita. Então, espiritualidade também tem a ver com isso. Tá? Quem acredita em Deus é Deus. A espiritualidade vai falar sobre Deus, vai ter a fé de Deus. Quem não acredita em Deus, você vai trabalhar, você vai mentalizar aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé, aquela energia superior que você sabe que vai te fazer bem. Então, esses pontos que eu abordei aqui, gente, se você começa a trabalhar esses pontos, se você começa a mudar aos pouquinhos esses pontos que eu falei aqui, você vai perceber que você vai aos poucos, vai começar a reviver, vai começar a ver aquela luzinha ali no fim do túnel, vai começar a perceber que tem solução, vai começar a perceber que nem tudo está perdido, tá? E mesma coisa, se você não está passando por isso, mas se você conhece alguém que está passando por essa situação, que está ali se entregando à depressão, que está ali indo embora naquela depressão, vai lá, acolhe aquela pessoa, fala com aquela pessoa, fala o que você escutou aqui da forma como você entendeu, para ajudar aquela pessoa, dá uma palavra de conforto, dá uma palavra de carinho, dá uma palavra de acolhimento, porque as pessoas precisam muito mais disso. Hoje a gente está tão conectado com rede social, com celular, que a gente esquece de tocar as pessoas, a gente esquece de abraçar as pessoas, a gente esquece de ligar, simplesmente para falar, para as pessoas ouvirem a tua voz e dizer assim, você está bem, você quer conversar, você quer tomar um café, você quer um abraço.
Isso é tão importante, isso pode salvar a vida de uma pessoa, de várias pessoas. Então vamos trabalhar esse mês isso, vamos tentar fazer o melhor pelo nosso próximo, por quem estiver próximo de nós. Vamos fazer essa corrente do bem aí, direcionar essas pessoas para outras pessoas que possam ajudar, se você não se acha capaz de ajudar essa pessoa, mas você possa indicar, ó, vai falar com fulano, ou vai falar com cicrano, ou sei lá, busca ajuda em tal lugar, você pode direcionar uma pessoa para buscar ajuda, tá bom? Então, ó, outra coisa que, só para fechar aqui, né, para eu falar dos livros que eu vou mostrar já já, eu tenho uma coisa que eu trabalho muito também na comunidade Fênix, que é o Caderninho das Emoções. O Caderninho das Emoções, gente, nada mais é do que um diário, ou um caderno mesmo, uma agenda que você tenha, não sei, alguma coisa que você possa anotar, tá? Ter do seu lado um caderninho pequeno. Esse Caderninho das Emoções, a gente trabalha muito com ele com relação a anotar todas as emoções que você passa no seu dia. Ah, mas eu não tenho tempo. É a primeira coisa que todo mundo fala, gente, não é sobre tempo. É sobre você perceber aquela emoção que mexeu com você, positiva ou negativamente. Sabe quando acontece aquela coisa que meio que estraga teu dia? Ou aquela coisa que faz o teu dia, cara, que massa isso aconteceu, eu ganhei meu dia. É aquela emoção. Aquela emoção que mexe com o teu dia, que muda o teu dia para bem ou para mal. Você precisa anotar aquela emoção. E por que anotar? Porque quando a gente for fazer o tratamento, quando a gente for te acompanhar, ou quando você mesmo for se autoavaliar no final do dia ou no final da semana, você vai ver, poxa, naquele dia aconteceu aquela coisa com aquela pessoa e eu não quero sentir aquilo de novo. Eu vou me afastar, eu vou evitar que aquilo aconteça, eu vou evitar que aquela situação se repita. Ou, se for uma coisa boa, caramba, aquela pessoa chegou aqui em casa, ela foi tão energética, ela me deu uma energia tão boa, ela me fez tão bem, que eu quero ter mais contato com aquela pessoa. Ou com aquela situação, ou com aquela coisa que aconteceu. Então, o Caderno das Emoções está ligado totalmente ao autoconhecimento e à gestão das emoções. Isso você vai se conhecer, você vai entender os ambientes que te fazem bem e você vai se colocar cada vez mais naquele ambiente, com aquelas pessoas que te fazem bem e vai cada vez mais se afastar daquele ambiente, daquela condição e daquela situação que te fez mal. Então, o Caderninho das Emoções também é uma dica bônus aí, que meus pacientes do Método Fênix sabem que eu uso bastante, que eu peço para eles anotarem tudo, até porque quando eles voltam para o consultório, eles muitas vezes não lembram. Ah, eu piorei muito naquele dia, eu piorei muito naquele dia, fiquei muito ruim, e não sabe o porquê. O que foi que aconteceu naquele dia que te colocou para baixo, que te deu um gatilho para tua doença, para você piorar. Ou não, nesse dia eu fiquei tão bem, que eu nem senti dor. Tá, o que foi que aconteceu naquele dia que você não sentiu dor porque você ficou muito bem? Quando você anota isso, você começa a mentalizar e trabalhar e direcionar os seus comportamentos, o seu dia a dia para aquela condição que te faz bem, tá? Então, o Caderninho das Emoções aí é fantástico para quem tá passando por esse período aí de depressão, ansiedade, burnout, entre outros, tá? Condições emocionais gerais. Agora vamos para o livro. Quem tá chegando aí, falamos aqui de algumas estratégias práticas para o dia a dia, para a gestão das emoções, para gerir as emoções, para controlar a ansiedade. E eu trouxe 2 clássicos aqui maravilhosos. São livros curtos, práticos, fáceis de ler, gente. Esses livros são livro-terapia, que eu chamo, tá? Que é de Augusto Cury, que ele é um psiquiatra maravilhoso, escritor, palestrante, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar de Augusto Cury. E o que me encanta nele, na forma dele trabalhar, é que ele trabalha de uma forma muito integrativa. Ele não é aquele psiquiatra que está lá só fechado em medicamento, só amarrado com medicamento, muito pelo contrário. Ele trabalha muito a gestão das emoções, ele trabalha muito o controle emocional das pessoas. Então, assim, ele é fantástico, os livros dele são incríveis, mas esses 2 aqui em especial, tem até o Ansiedade 2, mas eu estou com um aqui, são esses 2 livros aqui, ó. Então, Gil, depois eu vou deixar no stories, tá? A foto. Esse livro aqui, gente, ó, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Gente, eu já li esse livro aqui 2 vezes. Inclusive, tô querendo começar a ler de novo. Porque toda vez que eu leio, eu aprendo algo mais. Eu consigo me controlar muito mais. Quem me conhece há muito tempo atrás, quem me conhece há mais tempo, na verdade, que me segue aqui há mais tempo, sabe que eu era uma pessoa muito mais acelerada, muito mais ansiosa, muito mais irritada. E por isso eu não conseguia controlar a minha doença autoimune. Então eu precisei trabalhar minhas emoções, eu precisei gerir as minhas emoções. Precisei ler muito, fazer terapia, guiada, enfim, para hoje eu ter o equilíbrio que eu tenho, para hoje eu cuidar e guiar pessoas para conquistar o mesmo objetivo que eu consegui, que é a remissão de uma doença autoimune. Então, para eu conseguir fazer o meu trabalho hoje, eu precisei trabalhar muito internamente o meu autoconhecimento, tá bom? Então, esse livro aqui é um dos que eu ensino muito. Ele é bem fininho, gente. E ele é autoexplicativo, ele é autoterapêutico. Então, você faz uma autoterapia só de ler esse livro. Então, você vai ler quantas vezes você quiser. Tem páginas aqui que você tem que ler 4, 5 vezes. E é incrível como ele te traz clareza. Você vai dizer, meu Deus, esse livro tá falando comigo. Porque tem coisas que ele fala aqui que você se coloca no lugar e você vê que você está passando exatamente por isso. Você diz, caramba, então é assim. E ele vai te dizendo como resolver, como administrar essas condições. Então, esse aqui, ó, Ansiedade, Como Combater o Mal do Século. Gente, esse livro, eu posso dizer que ele é essencial para qualquer pessoa. Todo mundo pudesse, e vai ler agora que eu tô indicando, né?
ler esse livro. Depois eu quero que vocês voltem aqui e me digam o que é que vocês acharam, por favor. Porque esse livro, assim, pra mim, ele mudou a minha vida. Os pacientes também indico pra eles. E quem lê esse livro sabe da transformação que ele causa, tá? E o outro, também de Augusto Cury, é esse aqui, que é o tema da nossa live, tá? Gestão das Emoções. Esse livro aqui, gente, ele é outro também que complementa muito a Ansiedade e o Mal do Século. Tem Ansiedade 2, inclusive, eu acho. Já saiu o segundo, o 2. Mas esse livro aqui, gente, ele trabalha com coaching, ele trabalha com tudo que vocês imaginarem. SOS, Gestão das Emoções, tá? Esse livro aqui, gente, pra atualidade que a gente tá vivendo, os dois juntos, os dois no Ultramed, nenhum dos dois, os dois são essenciais. Um sem o outro, um complementa o outro. Então, assim, ansiedade, específico para ansiedade, mas gestão das emoções, ele abrange um pouco de tudo. Tanto que ele é um pouquinho mais grossinho, tá? Mesma coisa, ele também é um livro terapia. Então, ele vai te guiando para você mudar. Então, ele te diz o que é a questão que você tá passando e te diz como você sair dessa situação. Então, ele é um livro autoterapia. Você vai fazendo ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, tem aqui, ó, psicoterapia, 2 mundos tão próximos e tão distantes. Então, ele vai te direcionando no tratamento, tá? A inveja sabotadora, então, fala muito do que eu acabei de falar. Os ambientes que você se coloca. Começar por qual? Sinceramente, Gil, eu acho que gestão das emoções, eu acho que é um ideal para você começar, porque ele aborda um pouco de tudo, e depois que você vê tudo, você direciona para a ansiedade, que é uma coisa mais direcionada para a ansiedade. Gestão das emoções, ele aborda um pouco de tudo, das emoções em forma geral. Então, ele fala aqui de burnout, ele fala aqui de ansiedade, ele fala de depressão, ele fala de síndrome do pânico. Então, ele dá uma geral. E pra gente que trabalha com saúde, Gil, que Gil é minha colega Nutri, né, gente? Pra gente que trabalha com pacientes diretamente no consultório, a gente precisa administrar isso aqui. Porque a gente recebe cada dia mais pessoas no consultório que dependem muito do nosso direcionamento. Depende muito. Então, esses livros aqui, gente, me ajudaram de uma forma, assim, inexplicável. Para eu hoje conseguir trabalhar, para eu hoje conseguir administrar a minha saúde, a minha vida pessoal, minha vida pessoal, minha vida de saúde também. Então, assim, para eu conseguir administrar minhas condições hoje, sempre que eu preciso, eu recorro a esses 2 livros. Eu já li, esse aqui já li uma vez, esse aqui eu já li 2 vezes, inclusive vou começar a ler de novo, porque são livros que você tem que ter, que você tem que recorrer para eles sempre que precisar, porque tem momentos na nossa vida, gente, por mais que a gente esteja bem, esteja estabilizada, vai ter momentos de recaída. Vai ter momentos que a gente vai ter um problema pessoal, a gente vai desequilibrar nossas emoções. Isso acontece com todo mundo, é normal, tá? Então, por exemplo, passei por um período agora há pouco de mudança de ambiente de trabalho, novidades, muita coisa acontecendo. Comecei a dar aula, que era uma coisa que eu não dava. Me coloquei nos ambientes de palestra também, que é uma coisa que gera um pouco de ansiedade. Então, é um mundo novo que eu tô entrando. E isso me gera um pouco de mudança, né? Mudanças geram desconfortos. Então, gera um pouco de ansiedade, mexe um pouco no nosso sono. E se a gente não tiver o controle disso, se a gente não correr enquanto o tempo, quando a gente percebe que algo está saindo do controle, a gente tem que recorrer à ajuda, antes que a gente perca o controle total. E para quem não sabe, né, ou para quem não se atenta a isso, mas as doenças emocionais, 90% delas são gatilhadas pelo estresse e pelas emoções. Inclusive a minha é completamente emocional. Então, todas as vezes que eu tenho uma bala emocional muito grande, seja ele qual for, eu tenho crises, tá? Então, minhas crises se gatilham muito. Meu gatilho principal é o fator estresse, é o fator emoções. Então, sendo que minhas emoções se desequilibram, seja por qual motivo for, pessoal, financeiro, trabalho, enfim, eu vou ter problemas de saúde. Então, isso aqui pra mim, gente, isso aqui pra mim é vida. Então, é o tratamento que eu faço. Muita gente pergunta se eu faço terapia. Já fiz terapia. Hoje, minhas terapias são leituras, são podcasts, são estudar sobre espiritualidade, estudar sobre as emoções. É isso que é minha terapia. Minha terapia é o mar, como vocês bem sabem, que eu vivo no mar, eu gosto. Então, às vezes, eu pego esse livrinho aqui, eu vou pra praia, passo lá 40 minutinhos lendo. Cara, eu volto nova, eu volto renovada, eu volto cheia de energia, eu volto cheia de ideias, porque clareia a nossa mente. Muitas vezes as pessoas falando pra você, meio que você fica, tudo bem, ela tá falando, pra ela é fácil. Quando você começa a ler isso aqui, você começa a perceber que é você com você mesmo. Você tá lendo, não tem ninguém falando pra você. Só que você vai se ver dentro das palavras desse livro. Você começa a se enxergar aqui dentro. Ele fala uma coisa, você diz, meu Deus, eu tô passando por isso. Meu Deus, como assim? Eu tô passando por isso. Aí você começa a ir e ele vai te guiando, te direcionando de como você pode trabalhar essas questões. Então, ó, 2 indicações aqui sensacionais. Livros sobre emoções que eu indico muito. E quem leu não se arrependeu, tá? Quem leu não se arrependeu. Vou deixar nos stories também a indicação dos 2, que são livros fantásticos. E se vocês leem, por favor, me deem um feedback no direct e onde for, tá? Então, eu acho que para começar o Setembro Amarelo, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Então, mais uma vez reforçando, você não está sozinho, tá? Esse mês inteiro, Setembro Amarelo, prevenção de suicídio.
apoio às pessoas que sofrem com depressão, que não sabem como sair delas. Então, se você conhece uma pessoa, se você está passando por isso, busque ajuda, você não está só. Busque ajuda dos seus profissionais de saúde que estão com você, busque ajuda dos seus familiares, busque ajuda dos seus amigos que você confia, busque ajuda de pessoas que realmente você sabe que pode contar. Mas não fique sozinho, você não está sozinho, tá? Depressão tem tratamento, depressão tem cura, então não fique sozinho, você não está sozinho. E esse mês inteiro é pra gente falar sobre isso, é pra gente abraçar essas pessoas e tirar essas pessoas desse sofrimento interno que elas vivem com relação à depressão, ansiedade, burnout, entre outros, tá bom? Então, nosso almoço com Nutri vai ficando por aqui, 45 minutos, olha aí. Então, vamos ter mais encontros como esse, tá? Ao meio-dia, que é o horário que eu tô mais ativa do dia, tá? Não vai ser mais à noite, as lives vai ser durante o dia. Tô mais ativa, tô com a mente fresquinha. Então, almoço com a Nutri, gente. Quem passou por aqui, quem quer falar alguma coisa, quem quer tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. As meninas que participaram aqui, muito bom ter vocês. Pérola também, eu vou deixar o depoimento dela, tá? Que é muito bom o depoimento dela. Ela realmente se livrou, se libertou das tarjas pretas. Ela me mandou esse depoimento ontem à noite. Eram 9 horas da noite. Normalmente eu não respondo paciente no domingo à noite, mas ela me mandou esse feedback, essa informação me dizendo que conseguiu se libertar das tarjas pretas depois que a gente começou o acompanhamento dela. E isso pra mim é gratificante demais, porque é a valorização do meu trabalho e é dizer pra mim mesma que tá dando certo, que o que eu faço realmente tá funcionando com as pessoas e que eu tô cumprindo a minha missão. Então, eu vou trazer o depoimento delas pra vocês agora nos stories. Eu já ia postar, né? Mas ela falou aqui, então só reforçou. Eu vou postar aqui o depoimento dela, tá bom? O que é que ela conseguiu de resultado através da alimentação, através das orientações. E ela conseguiu simplesmente se livrar da tarja preta, gente. Isso é sensacional, tá bom? Então, almoço com a Nutri fica por aqui. A live vai ficar salva. Vou deixar salva porque eu quero que vocês encaminhem para quem vocês acham que realmente precisa escutar um pouco sobre isso, sobre gestão das emoções, enfim. E seguimos no nosso Setembro Amarelo, tá bom? Então, abrace uma pessoa que você sabe que precisa simplesmente de um abraço ou de uma palavra. Você pode mudar a vida de uma pessoa e você pode salvar a vida de uma pessoa com um abraço, com uma palavra, com um gesto de carinho, com um gesto de apoio, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo setembro para todos nós e vamos que o mês está só começando. Beijos!